Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. (16h17), do dia 23 de abril de 2012. Hoje é um dia muito pródigo em comemorações. A começar por ser o dia de São Jorge, padroeiro dos escoteiros, do Esporte Clube Corinthians, que ontem fez feio, mas enfim, e da Cavalaria do Exército Brasileiro. Há uma tradição que aponta o ano de 303 como o ano da sua morte. A devoção a São Jorge pode ter várias origens. Na mitologia nórdica, por exemplo, pela figura de Sigurd, caçador de dragões. De fato, Jorge era um padre e soldado romano no exército do imperador Diocleciano, venerado como mártir cristão. São Jorge é um dos santos mais venerados no catolicismo e em diversos cultos das religiões afro-brasileiras, sincretizado como Ogum, senhor dos metais que forjava suas ferramentas, tanto para a caça, a agricultura e para a guerra. É imortalizado no conto em que mata o dragão. Do ponto de vista mais esotérico, iniciático, o dragão tem nada a ver com o dragão chinês, né? O dragão chinês tem um da terra e um do céu, que eles se digladiam como uma força yin e yang, mas na verdade é uma luta harmoniosa, é uma luta harmônica entre as duas forças, o dia e a noite, o homem e a mulher, o quente e frio, dentro e fora, que fazem com que dessa polaridade, que não é antagônica, mas complementar, faz com que surja o universo. No caso de São Jorge, Luquinha, pede para parar com a cozinha aqui, que está vazando demais aqui, por favor. No caso de São Jorge, o dragão representa os instintos mais inferiores do homem, né? Seria como se fosse a parte espiritual, a consciência mais espiritual, lidando com os aspectos mais inferiores. Vamos à notícia do dia hoje, 16h19. A vinheta da notícia do dia. Não temos? Vai sem vinheta mesmo. Médicos realizam ato de advertência à saúde suplementar. Uma mobilização no dia 25 de abril terá uma passeata e ações de orientação à população em São Paulo. Médicos de todo o país organizam mobilização pela valorização e respeito ao profissional e ao paciente no setor privado. Na terça passada, no dia 17 de abril, foi entregue ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Justiça e à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, um documento assinado pelos médicos no sentido de que convocando uma manifestação para o dia 25 de abril, para advertir as operadoras dos planos de saúde que têm se recusado a avançar nas negociações pela recuperação dos honorários, que são bastante defasados, e pelo fim da interferência antiética na relação entre o profissional e seus pacientes. Muito bem, a pauta de hoje nós vamos falar do parto cirúrgico, que virou praticamente uma epidemia aqui no Brasil. A cesárea quase se tornou um parto normal. Com isso, o país hoje lidera a estatística de cirurgias para trazer um bebê ao mundo, quando se marca dia, hora, local e local de nascimento.
Estudos têm mostrado que são realizadas 558 mil cirurgias de parto a cada 12 meses, ou seja, cerca de 32% do nascimento. É praticamente um absurdo falar sobre isso, porque na verdade quando você interfere, o pessoal do mapa astral fala que tem um horário quando nasce, que tem uma conjunção astral que vai ajudar a determinar determinadas características. Sob o ponto de vista da medicina chinesa, da acupuntura sobretudo, a gente sabe que a cada 2 horas tem um vaso aberto e um órgão em estímulo. Então você mudar esse horário, mudar o vaso aberto, mudar esse órgão, você realmente vai mexer na dinâmica desta nova pessoa que está nascendo, do seu filho. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Alberto Jorge de Souza Guimarães, que é médico ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina em Teresópolis e mestre pela Escola Paulista de Medicina, como sabemos e como temos falado aqui, é a melhor escola de medicina do Brasil. Doutor Alberto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Saúde, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, prazer meu estar à disposição para participar desta discussão, desse evento, que eu acho que é muito importante. Muito importante, não tenha dúvida. Do outro lado do estúdio, eu estou recebendo Sidney Rodrigues, à direita do seu vídeo, que é empresário e pesquisador, diretor de tecnologia da Aqua Enterprise do Brasil. E ao seu lado, José Domingos da Costa Oliveira, diretor corporativo da Aqua Enterprise do Brasil, também a mesma empresa. Nós vamos falar sobre o importante processo da alcalinidade da água e a alcalinidade do corpo como um todo. E vamos falar de parto também, a placenta basicamente é líquido, o Dr. Alberto faz um parto na água. São 2 temas bastante interessantes que vamos tratar aqui hoje. E a entrevista com o Dr. Vu, que foi anunciada pelo Facebook, vai ficar para a próxima segunda-feira, quando eu estarei fazendo uma palestra em Gramado. Eu quero dar boa tarde ao Rafael Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, Leca Soul, eu não sei de onde é, e o Paulistano, que estão no nosso chat. Boa tarde a todos vocês, por favor, podem encaminhar suas perguntas. Doutor Alberto, por que virou a cesárea? Acabou virando uma epidemia no Brasil. A facilidade do médico não querer fazer parto de madrugada, ou é a mãe também que não quer muitos problemas para fazer o seu filho nascer? Eu acho que o nascimento não foi transformado, digamos assim, num processo como lei, num dado estatístico simplesmente, né? Quer dizer, essa observação de que no ano passado o número de cesáreas superou o nascimento de parto normal, é uma situação que faz refletir a maneira que a gente encara o nascimento, quer dizer, que tem que ser visto e respeitado a chegada do neném. Quer dizer, há que se resgatar o nascimento como um procedimento natural, né? Não resultado simplesmente do querer do médico de tornar uma agenda conveniente, seja por parte do médico ou até por parte do paciente. E sem partos, por exemplo, da cesárea, vamos pegar o universo só dos partos cesarianos. Quanto seria a vontade do médico e quanto seria a conveniência da mãe em números? Na verdade, não existe uma estatística que mostra assim, necessariamente, que o médico quis fazer cesárea em X% e a mãe resolveu fazer um outro determinado percentual. Não tem esta conta, né? O que se tem é a observação de que a mulher mal está grávida, né? Existe uma demanda, seja por parte dela ou da assistência, de discutir esse parto e quase que uma busca automática, pensando em que dia vai ser esse neném, que dia vai nascer, que dia vai ser o parto, né? Quer dizer, essa preocupação, essa dificuldade de se absorver a gestação e o tempo, a duração dela como natural, tentar adequar esse nascimento com as conveniências, digamos, do dia a dia. Nós estamos num período dito tecnológico, né, onde assim, existe uma necessidade de saber tudo, quando, dia, hora e local, quer dizer, para pôr no Excel, para pôr no computador, para mandar no e-mail para o amigo, para mandar tirar foto, quer dizer, esse cuidado, esse respeito de que a gestação ela deve durar o tempo que está programado por conta da natureza, acho que é fundamental e tem que ser resgatado. São 16 horas e 25 minutos, o Nelson Tarruzzi está entrando lá do litoral. Saudações, João, saudações convidados, programa muito esperado pelos amigos do Facebook. Obrigado, Nelson. Avisando os amigos do Facebook da entrevista com o Dr. Vu sobre a questão da legalização, na verdade, essa confusão que
do Tribunal Regional de Brasília, TRF1, a primeira sessão lá de Brasília, com aquele acórdão em relação à prática da acupuntura, com a exclusividade médica, aquela confusão toda. Tem uma entrevista bastante interessante com o Dr. Wu, que vai ficar para a próxima semana, onde eu estarei em Gramado fazendo uma palestra sobre acupuntura e saúde quântica. Nós temos 3 entrevistados aqui da maior qualidade, então a entrevista com o Dr. Wu, que está gravada, já está disponível, ficará na próxima semana, viu, Nelson? Você, por favor, avise todos os amigos, a entrevista realmente está muito boa. O Dr. Alberto, que eu ia fazer uma sinuca nele, ele já falou que ele não é. Dr. Alberto falou que faz acupuntura e é paciente, é isso? Enquanto paciente, de vez em quando tenho a minha necessidade lá, peço socorro e geralmente sempre bem atendido. Por não médico? Ele não é médico. Eu falo que os médicos que têm juízo deitam nas nossas máscaras de acupunturas, né? Não é isso? Os médicos que têm juízo fazem isso. E aí o paulistano fala, parto na água é mais calmo e menos doloroso que os outros tipos de partos? A primeira pergunta faz sentido com o seu trabalho. Na verdade, o parto na água, ou o uso da água no trabalho de parto, ele é uma estratégia que, no momento que as contrações começam a ficar um pouco mais dolorosas, que diminua bem o desconforto da dor. Né? Então, seja um chuveiro morno, né, uma água bem quente jogada, né, essa mulher apoiando a mão assim na parede, aquela água descendo à vontade, quente. Pelas costas. Isso, ou a própria hidro, né, quer dizer, ela entra numa banheira morna, né, água bem morna, quer dizer, aquilo leva a um relaxamento por parte da parturiente, e esse relaxamento facilita, digamos, a liberação dos hormônios lá que atuam na contração, principalmente a ocitocina. Isso, na maioria das vezes, faz com que o parto seja um evento muito mais tranquilo, né? Quer dizer, muito menos desconfortável, por vezes até mais breve, um tempo mais curto. O Rafael Ferreira acha que o grande mal disso é que a dor que os pacientes sentem no pré-parto, as contrações uterinas são muito desconfortáveis. Ele acredita que a maioria delas já procura atendimento visando a cesariana. O Rafael é um terapeuta acupunturista da maior qualidade lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo. Rafael, é o seguinte, a questão da dor no parto é uma questão bastante importante, talvez uma das mais importantes, quer dizer, a questão da dor, ou da notícia da dor, e fazer a correlação disso com a questão do medo. Né? Quando se pensa em a mulher estar grávida, ela acaba meio que acessando informações que ela tinha de criança. Na verdade, eu vejo muito assim. Primeiro filho, a moça está grávida da primeira vez, então ela nunca teve neném, e só de estar grávida já vem aquela sensação de, ai meu Deus, e agora? Estou grávida e o parto. Né? De onde que vem esse medo? Esse medo vem de história da infância, de história que ela ouviu da avó, da tia, de algum filme, de alguma tentativa de punição, de alguém que fala, mas quando você crescer, você for teu filho, vai me pagar tudo. Né? Então, esta notícia fica inconscientemente armazenada nessa garota. É uma notícia numa caixa pequenininha. Quando ela engravida e percebe que vai passar por esse caminho, aquela caixinha vira um container. E aí ela acessa aquela informação de que, pronto, agora é minha vez de pagar o parto. Agora a dor vai ser assim, a dor vai ser assim. E aí a pessoa sai buscando a dor. Né? Vai pensar no parto como aquele momento que vai ter uma dor terrível. E daí eu acho que quem lida com a questão de assistência à gestante tem um papel extremamente importante. Qual seja? De fazer um trabalho para desmontar essa crença de que o parto tem necessariamente que ser com essa dor toda. Ela é desconfortável, mas dá para ver que ela é tolerável, se a gente trabalhar direitinho, ela suporta e vai comemorar no final de a gente ter dado a chance de ela ganhar ainda. O Rafael continua fazendo a pergunta aqui. O maior controle da dor seria uma estratégia mais viável para o parto normal? O que pode ser feito em relação a isso? Eu amplio um pouco essa pergunta do Rafael, do nosso colega lá de Passo Fundo, no sentido de como é que uma política pública do SUS, por exemplo, poderia ter esse cuidado. Porque já que aumenta o trabalho, né, o tempo de trabalho de parto, teria que ter uma higienização para a questão das banheiras, para que houvesse esse cuidado. Precisa ser um cuidado médico um pouco mais apurado, né, doutor Alberto? Não, sem dúvida. Em termos de saúde pública, pensar assistência ao parto,
ela tem que envolver um grupo, não pode ficar restrito, por exemplo, ao obstetra na sala esperando a mulher entrar para dar à luz. Ela começa no pré-natal, começa com equipes multidisciplinares, com a enfermeira, a nutricionista, atividade física, muitas vezes o psicólogo, quer dizer, o médico atuando junto com esse time, fazendo esse trabalho que a gente chama de psicoprofilático, quer dizer, mexendo nessa questão de conteúdo inconsciente, que vai no final desaguar na questão do parto, estimulando a atividade física, ganho de peso, você está evitando o sobrepeso, diabetes, hipertensão, né? E vai cada encontro desses, você está resgatando para esta mulher a possibilidade de que ela está grávida, ela é uma gestante, e nela reside a resposta para a maioria dos problemas que vão ter na gestação. Nela, e quando eu digo nela, eu estou dizendo, ela, o esposo, tem que estar participando disso, a família, quando é possível, está por perto. Doutor Alberto, vou dar um depoimento aqui do doutor Evaldo, que não deve estar assistindo agora ao vivo, porque ele deve estar trabalhando, atendendo com acupuntura, mas normalmente ele assiste o programa. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, 70 e poucos anos de vida, fundou a Associação Brasileira de Acupuntura em 1958, onde eu tive a gratidão de não só estudar, como dar aulas, inclusive, e aprendi muito, e é meu mestre, é meu acupunturista. E ele falava o seguinte, nessa experiência de mais de 50 anos de prática de acupuntura, que ele chegou a atender pacientes que, por sua vez, engravidaram e os filhos desses pacientes. E muitos desses pacientes já tinham filhos antes. E ele garante, com toda a autoridade que ele tem, e eu tiro o chapéu não só pela sua opinião, mas também pela autoridade, que os filhos das pessoas, das mulheres que foram tratadas com acupuntura durante o processo gestacional, nascem mais bonitos, mais inteligentes, mais calmos e com um processo de gestação e de parto muito mais tranquilo. O que você tem para me dizer sobre isso? Bom, na verdade, o doutor Evaldo, ele é oriental, não? Não, é Martins Leite, ele nasceu na Paraíba. Na Paraíba, muito bom. O que eu posso dizer em relação ao nascimento e ao segmento da gestação com essas características? Muito provavelmente, para essas pessoas terem feito uso da acupuntura, muito provavelmente eram pessoas mais abertas ao segmento não necessariamente medicamentoso. Então, muito provavelmente são pessoas que, em sendo cuidado de acupuntura, provavelmente a acupuntura também não é só uma agulha, né? Quer dizer, tem uma anamnese, tem uma conversa, um suporte que acaba sendo de alguma maneira psicoterápico, que dá tranquilidade para essa mulher perceber que os desconfortos que ela vai enfrentar tem jeito, né? Não são coisas que ela é um trator que vai cair no pé e só vai parar de doer quando tirar o trator de cima, quer dizer, uma contração é um desconforto que tem uma intensidade, de repente aquilo passa, um período de relaxamento, tranquilidade, para depois vir de novo. Então, muito provavelmente, assim como a mulher que entra em trabalho de parto espontâneo, esses hormônios liberados são liberados de uma maneira lenta, o organismo começa a ter essas contrações, o organismo de novo lança a mão das endorfinas, que são analgésicos naturais e que a acupuntura realmente faz isso bem. Quer dizer, ela suporta o desafio com o recurso interno que ela tem. E a acupuntura, com certeza, ajuda nisso, como o próprio desencadear espontâneo de um trabalho de parto faz. Muito bom. A acupuntura defende o seguinte, ao tratar a mãe, está se tratando diretamente ao feto. Você pode trabalhar, claro que tem uma anamnese energética, você acaba tranquilizando a mãe, você tranquiliza a mãe, acaba tranquilizando o feto. Você reduz o ritmo respiratório e cardiológico da mãe, você está fazendo com que a criança também sinta isso. Você estimula o sistema imunológico para a hora do parto, dá para trabalhar com todas as glândulas e tal. Quer dizer, então, normalmente o que o Dr. Evaldo fala é comprovado na prática. Eu tenho três perguntas aqui, uma do Nelson, duas do Nelson e uma do Paulistano. Eu vou deixar Nelson e Paulistano, aguardem um momento, a gente já vai voltar a falar com o Dr. Alberto. Eu vou fazer uma pequena interrupção. Nós vamos entrar com um pequeno intervalo, a gente vai falar um pouco de água e voltamos a falar com o Dr. Alberto sobre o parto. Podemos fazer o intervalo agora, Lucas Maciel e a Letícia Bruneto. Vamos lá fazer um pequeno intervalo de 1 minutinho só, a gente volta já, 1 segundo.
Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Às 16h39, estou recebendo aqui no estúdio da AltV, na Tomás Carvalhal 899, na Vila Mariana, em São Paulo, Sidney Rodrigues, empresário e pesquisador, diretor de tecnologia da Aqua Enterprise. Sidney, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e participação. Boa tarde a todos, e eu que agradeço a oportunidade para estar aqui. Sidney, numa das entrevistas aqui que me chamou bastante interesse em relação a essa pauta, foi o Dr. José Roberto Cater, que é um médico antroposófico, e falava da importância, mais do que controlar o colesterol para evitar infartos e AVCs, sobre o pH do sangue. Segundo ele, e a gente tem visto bastante literatura nesse sentido, quanto mais alcalino o organismo, menos infecção é possível disseminar. Os vírus e bactérias não convivem no meio ácido. Portanto, é importante a água alcalina, tornar o organismo alcalino, se alimentar de maneiras que o pH sempre fique mais para o alcalino do que para o ácido. E ele falava também que a molécula da água é a única substância que faz a ligação do céu com a terra. Isso é bem chinês, né? O yin e o yang e tal, porque o hidrogênio só existe no universo e o oxigênio só existe na atmosfera da Terra. E a água é o elemento que integra tudo isso. Como é que começaram as pesquisas? Como é que surgiu o interesse pela água? 70% do organismo e 70% praticamente do planeta. Então, as pesquisas surgiram porque em algumas regiões do globo, tá? 5 ou 6 regiões específicas, eu vou citar algumas, Okinawa, a Ilha de Sardenha, Vilcabamba aqui na América do Sul, as pessoas viviam mais com menos doenças, tá? Não tinha aquela demência senil, as degenerativas estavam bem mais controladas, que é um caos hoje no mundo, né? Quanto mais dinheiro você investe em doença, mais degenerativa você tem. Uhum. E aí foram descobrir que não só a dieta das pessoas é diferente, mas a particularidade que chamou mais atenção foi a água. Aí pegou-se essa água, levou para o laboratório, o que tem nessa água que não tem no resto do mundo, né? Ou pelo menos tinha há muitos anos atrás, hoje não tem mais, deturpado por tudo. Uhum. Além da pureza, que é a condição sine qua non, né? A primeira coisa que tem que procurar na água é pureza, ela tinha algumas características que diferenciavam. Uma delas era o pH alcalino. Uhum. A outra era o redox, o poder de óxido redução da água, era reduzido. Né? O TDS, a mineralização da água é mais forte, ela tem mais minerais dissolvidos. Né? A condutibilidade elétrica da água também é maior. A tensão superficial é menor, ou seja, uma água que tem tensão superficial menor hidrata 5, 6 vezes mais. Uhum. E eu quero pegar um gancho aqui, nós estamos falando de parto, o doutor está falando de parto. E entre alcalino e não alcalino, né, todo bebê nasce alcalino, portanto, e quando você vai envelhecendo, duas coisas acontecem principalmente no corpo humano, é a perca da água. Um feto, um bebê, uma criança tem mais de 80% de água no corpo, e uma pessoa de idade tem menos de 50%, fator número 1. E o fator número 2 é que o pH cai. Da onde você tirou que o bebê é mais alcalino? Você está falando do quê? Do pH do sangue? Cômputo geral. Nós temos pH que vai de um pouquinho ácido. Nós temos pH de 3, 2,5, que é o estômago, o ácido clorídrico é produzido. Uhum. E temos pH de 8,8 no pâncreas. Quando você bicarbonata o seu sistema, o pH é produzido alto. Uhum. Então o suco pancreático é alto.
e o suco que vem no estômago é muito baixo. O pH do sangue, tem dois tipos de pH, que é o pH do arterial e do venoso, né? Então você tem 7,35 num médio e 7,45 no outro. Esses números são mágicos. Mágicos por quê? Porque se você houver alterações desse número, o corpo vai entrar no homeostase para tentar consertar. Nós temos morte celular quando o pH atinge, por exemplo, 7,8 ou 6,8. Mas essa tentativa de homeostase deve acontecer N vezes durante o dia. Se você, por exemplo, quando você... Aí que entra o grande lance da pessoa tomar água alcalina. Tá? Existe uma teoria comprovada, certo? Na medicina, que quando você atinge uma certa idade, você começa a produzir menos bicarbonato de sódio pelo pâncreas, porque toda vez que você produz ácido clorídrico, você produz bicarbonato de sódio. É mais ou menos um débito e um crédito. Tá? Só que essa proporção cai com o tempo e a pessoa começa a envelhecer mais rápido. Outra coisa que o senhor citou, que é muito interessante, é que as doenças, principalmente as degenerativas, elas nascem todas no meio ácido. E aí a gente determinou o seguinte, doutor, que tipo de água as pessoas estão tomando? Que tipo de água eu encontro quando eu faço uma análise num tumor cancerígeno? Que tipo de água eu tenho dentro de uma célula que virou uma célula cancerígena? Você já viu o pH de uma célula cancerígena? É menor que 5. Mas não é só o pH, tem mais coisas. O pH é o principal. O que nós concluímos é que o mundo ocidental moderno hoje, ele bebe desde manhã, desde o nascimento, uma água que a gente encontra em células cancerígenas. Então, como doença degenerativa, você cria ambiente, você não transmite, você não pega, você tem que criar um ambiente para ela. Como quem manda no meio da célula, é o interstício, chamado terreno biológico, as pessoas estão alterando o terreno biológico, transforma a floresta em deserto. Os bichos da floresta vão embora, sem ser mandados embora, e os animais de deserto vêm sem ser convidados. Essa área do interstício celular que você está se referindo é muito importante para o pH do corpo. Você só bebendo líquido, ele é alterado só por tomando água? Não, não é só tomando água, existe um processo. Esse processo é homeostático. Então, o que a gente faz? Quando você coloca uma água com pH, o pH ele, acima de 9, por exemplo, você tem um pH 9,5, um pH excelente para você tomar uma água, né? Você vai subir o pH do estômago. O estômago não é um ambiente para ser alcalino. Automaticamente, ele vai ter que baixar o pH. Você subiu o pH de um ambiente que não é para ficar alcalino. Como é que ele baixa o pH? Ele baixa o pH produzindo ácido clorídrico, que é a única ferramenta que ele tem. Só que ele não produz ácido clorídrico sem produzir depois o bicarbonato de sódio, que esse vai bicarbonatar todo o sistema. Eu faço estimulação de bicarbonatação do plasma quando eu ponho um líquido com pH 9,5 no meu estômago. Agora, você força o pâncreas ao tomar uma água... Quando você toma a água, você coloca o pH do seu estômago vai subir. O que acontece? Indiretamente você está forçando o bicarbonato a mais. Porque eu tenho rejuvenescimento celular, eu tenho estimulação imunológica, o corpo começa a funcionar muito melhor. Por exemplo, o Dr. Otto Warburg, inclusive foi laureado em 1930, ele ganhou o prêmio da medicina porque ele descobriu que todo câncer é mitocondrial. Mas como é que eu consigo alterar isso? Quando eu vou lá e altero as condições de uma célula sadia, e ela para de ter alimentação com oxigênio, e ela muda o meio de respiração dela, ela se torna cancerígena. Isso, para acontecer, eu tenho que ter acidez gelada. É impossível o câncer se desenvolver no meio alcalino. Impossível isso aí. Você encapsula isso. Quando as pessoas têm deficiência de alcalinização, né, eu vou criar ambiente propício para doenças degenerativas. Quando eu tomo água com pH alto, meu pH do estômago sobe e eu produzo ácido clorídrico, eu vou bicarbonatar no plasma sanguíneo, eu faço isso diversas vezes por dia, certo? A água não gera resíduo para consumir esse bicarbonato. Ele fica sobrando, é um crédito extra. E quando eu como a carne, também produzo, faz o mesmo processo. Só que a carne gera resíduo, todo resíduo ele tem uma natureza acídica. Por isso que eu já produzi o bicarbonato, para poder destruir esse ácido. Então é importante tomar uma água alcalina, pelo que você está me dizendo, por conta do equilíbrio... Ácido básico. Não existe absorção de água com pH 9. Eu vou colocar água alcalina. Não, você vai colocar água alcalina, você vai provocar no seu sistema, de tabela, uma alcalinização que vai direto no plasma. Aí o pessoal fala, mas se eu comprar bicarbonato de sódio? Você não precisa comprar o que você produz. Né? Se você produzir pelo sistema... Mas você alcaliniza a água com bicarbonato. Não, mas aí no caso você não é só o pH. Quando você bicarbonata a água, você tem que pensar no redox.
Você tem que pensar na mineralização dela. O redox de uma água com bicarbonato é mais 400, sim, né? sim, mas não deixa de ser um processo que pode ajudar a bicarbonatar a água para torná-la Sim. mais alcalina. Exato. Você pode dar um plus que é a mineralização, o equilíbrio da mineralização, que é um plus. Nós temos dois probleminhas quando você bicarbonata, né? Você tem um redox, se você não mexe, você tem um sabor horrível de remédio. Sim. Tá, quando você toma água alcalina, que hoje a gente, através de pesquisas, consegue produzir essa água, você tem o quê? Você tem a água com sabor de água pura, deliciosa, leve, que super hidrata, principalmente idosos. O sensor da sede já está prejudicado. A sede já é um processo de... Como é que fala quando fala? Desidratação. Quando o teu carro tem sede, já alguma coisa já ferveu, né? Quando você tem sede também, alguma coisa já estragou. Já ferveu. E se você vai dar água pro carro quando o carro tem sede, você vai entender que isso já está errado, né? José Domingos, você já ferveu, por isso que você virou diretor? Sempre. Estou sempre fervendo, mas graças a Deus, faz uns 4 anos que eu estou totalmente alcalino. Como é que você, diretor corporativo da empresa, como é que você viu, José Domingos, um nicho de mercado, quem é o público de consumidor do produto que vocês fazem, que é um filtro, na verdade, né? Todos eles. Todos eles? Todos No mercado, quem não bebe água? 70% de... Quem não bebe água? Todo mundo toma pelo menos um copo de água durante o dia. É muito pouco um copo. Não, por isso que eu falo, pelo menos um copo. Então todos são, o nosso nicho de mercado não existe, ele é toda a população. O Nelson Tarruzzi lá da praia fala o seguinte, que o mestre Liu Pai, que era um mestre chinês aqui, que apresentou, inclusive introduziu um dos introdutores do Tai Chi Chuan aqui no Brasil, falava que escovava os dentes somente com sal grosso, que é alcalino, e aos 93 anos tinha todos os dentes da boca. Mas não é só um filtro que vocês trabalham, né? Como é que é esse produto, na verdade? O que acontece é o seguinte, a maior preocupação da nossa empresa é levar a toda a população, nós levarmos algo que possa fazer a diferença na vida das pessoas. Qual a água que você está bebendo? Você acabou de ouvir o Sidney, que é um grande especialista na área de água no nosso país, que acidez é velhice. Alcalinidade é juventude. Nós temos uma escala do pH, que é a escala do pH, 7 neutro, inferior é ácido, superior até 14 é alcalino. Então nós vamos no nosso organismo até 11. Se você toma ou bebe uma água ácida, automaticamente você está fazendo o quê? Você está esforçando o teu organismo a equilibrar o pH. Porque o teu corpo débito. É como se tivesse um carro que você colocasse qualquer combustível nele e ele preparasse o combustível para poder utilizar. A água é o nosso combustível. Quando você bebe ela errada, o corpo não trabalha com água com RP positivo, tem que ser negativo. Ele não trabalha com TDS baixo. Tudo isso aí dá para medir, tá? O RP a gente mede em milivolts, o TDS mede em 100 partes. O que é o TDS e o RP? TDS é totais de sólido dissolvido. Nossa, em inglesa, né? Em português é totais de sólido dissolvido. Eu tenho que ter uma relação cálcio-magnésio na água legal. Né? A maioria das águas alcalinas que a gente encontra engarrafadas são águas alcalinizadas com sódio, certo? O sódio e o bicarbonato são muito altos, isso não é legal. Então eu tenho que ter mineral na água. A água não é uma água de osmose reversa, por exemplo, porque a água, quando uma pessoa toma água de osmose reversa, acontece que o corpo tem que mineralizar essa água. E aí perde cálcio, perde... E muitas águas que estão no mercado, que vocês estão tomando, engordam. Elas engordam. Engordam. Nós temos um inimigo oculto aí contra a obesidade que chama-se água. Por que, cara? Tem gordura? Não. Colesterol? O que menos engorda as pessoas são gordura, porque eu nunca vi ninguém com um pote de gordura, né, na hora do almoço e da janta. Agora a água, errada, a gente vê de monte, né? A água ela vai engordar, porque por exemplo, quando você tem excesso de acidez no corpo, certo? O corpo, um dos mecanismos dele é transformar os amidos e açúcares, que todo mundo está, né? Transforma isso em células gordurosas. Quando eu tenho água engarrafada, por exemplo, eu tenho alguns outros agravantes, porque o povo saiu da torneira. Saiu da torneira por causa do cheiro, por causa da química, por causa da perninha de barato, por causa da lagartixa derretida, porque ninguém cuida disso aí, porque a água está complicada, e foram para a água engarrafada. Agora, quando você pega a água engarrafada, deixa eu pegar essa água aqui, rapidinho. Quando você pega uma água dessa aqui, olha a embalagem, para começar pela embalagem, né? Não dá nem pra ver a água, né? Não dá nem a cor da água. Não, eu quero saber, se a pessoa gosta de um bom vinho, vou comprar numa embalagem dessa aqui? Não. Quem gosta de tomar cerveja, tomaria cerveja se tivesse uma garrafinha dessa? Nem shampoo as mulheres compram se tivesse num prato desse aqui. Agora a água compra.
Isso aqui libera xenoestrógeno, que é um estrogênio estranho ao corpo. Isso aqui libera bisfenol, dioxina. Isso aqui é feito de petróleo, além de não ser nem um pouco inteligente, né? Nós gastamos 3 vezes mais o líquido que está aqui dentro para fabricar. Isso aqui tem meio litro. 1,5 litro foi jogado fora, irreversivelmente. Para fabricar um plástico de péssima qualidade, que a 35 graus. Isso aqui é transportado não é de avião, é de caminhão. Em algum lugar do dia foi meio-dia, o sol bateu, era uma terça-feira, sol, 40 graus, liberou dioxina, xenoestrógeno. Xenoestrógeno engorda, xenoestrógeno da celulite, demais da conta. Faz parar, tem água fluoretada, tem água, às vezes a pessoa toma, às vezes em casa, não bebe água de torneira, mas acaba lavando a salada na água com cloro. Nós temos um problema de cloro hoje enorme na tireoide das pessoas. Cloro é halógeno, iodo é halógeno, iodo pesa bem mais que o cloro. A tireoide confunde o cloro com o iodo, joga o iodo fora e coloca o cloro, você tem hipotireoidismo. Dieta nenhuma funciona quem tem hipotireoidismo. Começa a perder sódio e sódio. Você tem todo descontrole, você começa a ferrar a tireoide aqui, você vai ter o quê? Descontrole de peso, hormonal, fadiga, predisposição para depressão. Descontrole de cálcio, inclusive. Inclusive. É isso, doutor? Aí o que você tem? Você tem hoje aqui, as pessoas tomando água engarrafada de galão de 20 litros, aquelas bombonas que tá espalhado, né? Mas na hora de fazer a comida, você faz comida com o quê? Quem lava o macarrão de domingo, lava o macarrão na torneira da caixa, às vezes. Com pedra de barata. Tá lavando a água, não tá lavando o macarrão, não. A água sai limpa do outro lado e a sujeira fica no macarrão. Então, atenção para a água. Isso aqui é muito importante, né? Certo? Tem um processo para fazer com a filtragem, é isso? Podemos fazer? Porque nós estamos já quase terminando o nosso programa. Isso aqui é quando as pessoas... A gente trouxe essa água aqui, pegamos aleatoriamente, 90% das águas engarrafadas apresenta essa característica, né? Chama-se teste do pH. Vamos colocar um reagente de pH. Reagente de pH para lojas de aquário tem. De aquário tem, pH tropical, né? E como sabemos, o verde é neutro, amarelo, vermelho, ácido. Deixa eu encher lá para ele poder... Correto? Amarelo e vermelho. Será que dá para fechar aqui? Lucas, vou botar a água aqui embaixo. Vamos tentar fechar aqui, por favor? Copo embaixo. Vamos lá. Só que melhor esse aqui de vidro. Eu vou colocar aqui embaixo. A cor, como é que é? A mesma água que colocou-se aqui. Olha lá. O pH que deu. Só põe do lado. Um pouco embaixo. Mais para isso. Está verde, correto? Está verde, que significa que? 6,5, 6,8. Está ácida. Porque 7 é neutro e acima de 7 é alcalino. E o segredo do produto é o quê? O segredo do produto é o quê? Nós vamos pegar esta água, com esse nível de acidez, vamos colocar dentro do nosso recipiente, que está o nosso elemento filtrante, que é e vamos especial, ver que é especial, uma combinação de minerais, de carvões minerais, e aqui embaixo vocês vão ver o resultado, que vai ser alcalinização da água. Não só alcalinização, como a redução do RP, aumento do TDS e a condutibilidade. A condutibilidade é um negócio importante. Precisava dar choque, né? Você precisa pisar e dar. Veja o velho brasileiro. Vamos usar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo vai entender. Vamos lá. A maioria dos velhos brasileiros já viu tudo assim? Condutibilidade. Não, mas isso não tem a menor dúvida. Porque quando nós fazemos esse movimento, existe uma condição elétrica. Sim, perfeito? Claro. Quanto mais positivo eu estou levando, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a minha reação elétrica. Veja no Japão, você vê no Japão que eles tomam água com condutibilidade fantástica. 92 anos, o quê? Fazendo Tai Chi Chuan, que nós dois juntos não conseguimos acompanhar um velho daqueles. Por quê? Um dos principais segredos é a água que eles bebem. O Almir pergunta... Vai pingar aqui agora eu vou pingar. Está fechado aqui? Está fechado, Sidney? Espera aí, aqui está o verde e aqui nós vamos ver o que acontece com a água, essa água que a gente acabou de colocar. E aí o segredo então é o elemento filtrante, é azul, é praticamente azul. Não, eu vou fazer outra coisa para você. Agora tem outra coisa que é impactante agora, hein? Presta atenção. Eu tenho meio ácido aqui, ó. Eu tenho meio ácido aqui, segura aqui para mim. Você é meio mágico, hein? Não. Eu transformo o meio ácido em alcalino. A gente está pregando aqui um turnover hídrico. Certo. Alex Carrel, em 1910, provou para o mundo inteiro que quem manda na célula é o interstício. Ele trocava um líquido de uma célula de embrião de coração de galinha e fez essa célula se perder por 27 anos. Interessante. Certo? Então você tem alcalinidade versus acidez. Nisso aqui... O azul está alcalino. Alcalino. O amarelo, quando você pega a saliva de paciente com câncer e você mede com esse reagente, a saliva do paciente com câncer é amarela. 4,5 a 5,7. A maioria das águas minerais... 4,5 a 5,7. A acidez é igualzinho de um paciente
com câncer. Eu fiquei embasbacado com essa demonstração. Nesse produto, nesse elemento filtrante, o que faz com que a alcalinidade... Qual que é o grande lance nosso, brasileiro, empresa genuinamente brasileira, tecnologia brasileira, os ideais são... Eu já rodei o mundo inteiro sobre isso aí, tenho 18 anos de pesquisa em água, certo? Nós conseguimos fazer o que o pessoal lá fora já faz com eletrólise. Eles usam eletrólise, custa muito caro, tá? Você produz água do jeito que você quiser. Está 5, 6 mil reais num aparelho desse, o litro de água é muito caro. Nós fazemos com água, com combinação de mineral. Nós descobrimos um conjunto de minerais que reage com o contato com a água e produz essa diferença. E aí a gente conseguiu baixar demais e disponibilizar. É uma oportunidade das pessoas beberem a água correta que ela foi projetada para tomar, sabe? Baseado nas pesquisas em relação à alcalinidade do corpo, a prevenção de doenças, a não proliferação de vírus e bactérias, é que essa pauta me chamou a atenção. Nós entramos em contato com o pessoal da empresa, já estava realmente programando. Eu fiz uma pequena confusão de pautas e tal. No fim, temos 2 matérias aqui absolutamente muito importantes hoje, mas eu tenho certeza que esclarecemos bastante. Eu gostaria depois de deixar o contato, eu tenho interesse em particular, tem pessoas que estão querendo inclusive esse produto, tenho certeza que vocês vão fazer grandes e bons negócios baseados numa honestidade de propósito e numa saúde pública. Esse é o nosso interesse. O nosso interesse é fazer a diferença na saúde da população. Qual a sua opinião sobre tudo isso que o senhor acabou de ver, doutor Alberto? Para ser um parto na água, a água alcalina pode ajudar o processo de nascimento? Talvez nesse momento essa água não faça toda a diferença, mas a colocação do colega é perfeita e é bem interessante mesmo. Se eu estivesse assistindo essa matéria em casa, eu realmente faço, nossa, e agora? Como é que vai ter essa água? Como é que eu vou beber o próximo copo d'água? Como é que vai ser isso? Realmente é bem interessante. Para encerrar com o Dr. Alberto, infelizmente, obviamente, o tempo aqui com um entrevistado acaba sempre muito curto, com 3 entrevistados excelentes, o tempo fica mais exíguo ainda. A pergunta do Nelson sobre a hora do parto, o que pode levar um paciente de um parto normal para a cesárea, e o paulistano pergunta quanto custa um parto na água. Na verdade, a ideia da assistência ao parto, Nelson, não é, nem discutirmos as indicações, digamos, de estando no parto normal e para o parto cesárea. Porque eu suponho que o parto de assistência em ambiente hospitalar vai estar sendo acompanhado por um médico. Tudo. O grande desafio, na minha opinião, é suportar e estimular a ideia de se entrar em trabalho de parto na data que o neném, né, se propõe a nascer. Que está pronto, né? Ou seja, não estimular a cesárea eletiva, a cesárea marcada, aquela que você quer deixar compatível com a data do avô, do pai, do tio, do presidente da República. Hoje até teria um bom dia São Jorge, né? A gente até perdoaria metade. Por quê? Porque o grande problema do parto eletivo é o risco de, apesar de estar praticamente na data do nascimento desse neném, você antecipar alguma coisa que a natureza ainda não deu ok. E aí esse neném que tinha tudo para ir para casa com a mãe, ficar no hospital, ficar numa UTI, às vezes ser submetido a outros procedimentos que levam a infecção, que leva tal. E é uma criança dessas eletivas, ele aumenta a chance de ter problema, por exemplo, respiratório. Então é uma criança que tinha tudo para, de pequeno, brincar, jogar bola, tomar banho, né, no rio, mexer, brincar com água e tudo mais, né, você acaba limitando que não pode isso, não pode aquilo, muitas vezes porque nós atropelamos a chegada desse neném. O preço do parto na água, doutor, é caro? Na verdade, não muda a questão de custo do preço da água, do parto na água, do parto feito sem usar água. Tá? Na verdade, assim, o custo de honorário depende de com quem está acompanhando e o que ficou acertado entre quem está comprando esse serviço. Não existe uma tabela para isso. Né? Mas acho que a água e o uso dela em tantas situações, né? Dito agora no trabalho de parto, ela pode de fato beneficiar bastante para o nascimento desse neném, o nascimento mais tranquilo, né, mais naturalmente, com menos necessidade de anestesia precoce, às vezes sem ter a necessidade de fazer epísio, que é aquele corte, permitindo que esse neném, assim que sai, seja entregue para a mãe, para acolher esse neném, para dizer, esse neném é meu. Né, e eu gosto até de colocar o pai também nessa enroscada e pôr ele para cortar o cordão, que aí ele treme e sente a responsabilidade de separar essa dupla, né, de neném da mãe e fazer parte desse trio aí por bons tempos e vivenciar tudo isso. Eu diria que essa atitude sua, doutor Alberto, primeiro merece um grande parabéns, uma recomendação absolutamente importante,
que isso, obviamente, do ponto de vista psíquico, eu fiz psicose em psicopatologia, vários teóricos da psicopatologia colocam o pai, sobretudo na adolescência, quando ele tem que retirar o filho, sobretudo o homem, para colocá-lo ao mundo, né? Para ele retirar um pouco esse vínculo materno, né, feminino, para colocar uma coisa mais masculina na maturidade psíquica dele. Parabéns pelo seu trabalho, Dr. Alberto Jorge de Souza Guimarães, médico pela Medicina em Teresópolis e mestre aqui pela Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado pela sua atenção, participação e vinda até aqui. Gostaria que o senhor deixasse alguns contatos, e-mail, homepage, para quem tiver mais interesse, que queira aprofundar o tema diretamente consigo. Ok. Vou deixar o e-mail, que é do Parto Sem Medo. Do Parto? Parto. Parto. Parto Sem Medo. Parto Sem Medo.com.br. Isso é página, né? Homepage. Isso. Parto Sem Medo.com.br. Tem algum e-mail? Esse aí dá para ter um acesso. Tem e-mail, telefone. Tá ok. Agradeço muito a sua participação, Dr. Alberto. Me despedindo então do Sidney Rodrigues e também do José Domingos da Costa. O tempo foi exíguo, mas com certeza conseguimos colocar aí as informações mais importantes. Queria que você deixasse algum contato para quem tivesse interesse. Nós temos um site que é o www.aquaenterprise.com.br. Lá tem todas as informações, temos vídeos explicativos, temos lá vários documentos comprovando a qualidade da nossa água e é importante, nosso equipamento hoje tem o maior selo do INEA. Agora eu vou fazer uma crítica a ambos. Uma empresa brasileira, Dr. Alberto deu risada. O Enterprise. E Aqua Enterprise. Vou fazer um curso de inglês para poder escrever o nome da empresa. Pô, deve ser, né? Mas você não São Benedito.com.br. Qual que é o slogan? Desmotion. É o seguinte, é que ela é brasileira, mas ela, como não tem no mundo a genuína, a gente quer levar para o mundo inteiro. E no essa inglês tecnologia por gravidade só nós temos no mundo. E por combinação de mineral. Então a gente quer levar para o mundo inteiro e o inglês facilita um pouquinho, a gente pensou nisso. Estão fazendo sinais aqui que acabou o tempo, explodiu todos os momentos aqui. Eu quero agradecer tanto ao Dr. Alberto quanto ao Sidney Rodrigues. Obrigado, nós é que agradecemos. Também ao José Domingos. Semana que vem estarei lá em Gramado falando sobre acupuntura. Acupuntura é quântica? Responda no meu Facebook, João Carlos Baldan, se a acupuntura é quântica ou não, em 2 linhas explicando. Não vai ser uma chamada oral, vai ser uma chamada virtual. Semana que vem, Dr. Vu falando aqui sobre a determinação do TRF1, primeira sessão, que o pessoal não entende nada de acupuntura e quer legislar. É um absurdo, mais um dos absurdos do nosso país. Confira a entrevista, daqui 15 dias estou de volta. Boa semana a todos e até o nosso retorno. Acho que matamos bem, né? Pelé em Campos novamente.